Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 2 de junho de 2022. Começa agora o Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia, mais 2 minutos. E eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Tá com o seu celular aí perto? Abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na sexta reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo o projeto que institui a política de transparência na cobrança do IPTU em Campinas. Parlamentares também aprovam, em primeira análise, programa Mãos à Obra no município. Também é aprovado o projeto de lei em primeira análise que obriga estabelecimentos de Campinas que não aceitem cheques ou cartões de débito ou crédito a fixar em local visível placa contendo essas informações. E o quadro na ponta do lápis te ajuda a organizar as contas do mês para você não ficar no sufoco. E olha só, nós entramos no mês conhecido como Junho Vermelho, com campanhas para doação de sangue. E o Hemocentro da Unicamp está precisando de doações, porque estão 40% abaixo do normal. Então, para falar sobre a campanha, os perigos de estoques baixos, relembrar quem pode fazer a doação, eu aciono o repórter André Aranha, que está no Hemocentro e tem mais informações. Então, seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Como você disse, realmente 40% a menos, não é, daquilo que é, dos números que são considerados ideais, mas, evidentemente, a expectativa é de que as pessoas possam se conscientizar para que as doações voltem a acontecer. Bom, essa é uma época do ano que faz frio e tudo mais, por isso as doações diminuem. A doutora Mariana está aqui conosco ao vivo para falar justamente a respeito disso, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olá. Bom, com relação às doações, realmente 40% são números que de fato chamam a atenção, né, doutora? Gostaria que a senhora falasse um pouco mais a respeito disso, por favor. Essa é uma época do ano que, sabidamente, né, pelos nossos históricos, a gente costuma ver uma queda nas doações e a nossa situação atual é que já houve essa redução de 40%. Então, a gente calcula um estoque que a gente considera ideal para conseguir atender todos os pacientes que estão internados e vários outros hospitais e municípios da região. Conforme a gente vai vendo essa queda, fica difícil conseguir atender todas essas demandas e a gente começa a precisar cancelar alguns procedimentos, como cirurgias agendadas. Então, frente a tudo isso, a gente está lançando a campanha do Junho Vermelho para fazer esse alerta, esse chamado para a população, para lembrar da importância da doação, trazendo, né, esse fato de que a gente já está atualmente com um estoque crítico e pedindo a ajuda e a conscientização de todo mundo. Bom, 40% abaixo do normal, de fato, chama muito atenção. São números altos, né, doutora? Isso. Para falar em números, a gente tem uma necessidade de uma coleta média aí na semana de 1.250 bolsas e atualmente a gente está conseguindo coletar 700 a 800 bolsas. Então a gente já vê esse estoque realmente em nível crítico e aí a gente precisa ficar gerenciando essas transfusões e tentar atender os pacientes conforme a maior gravidade, então dando prioridade aos casos mais urgentes e às vezes tendo que suspender alguns procedimentos que não são tão urgentes. Bom, doutora, eu falei no início, né, na minha participação ao vivo aqui no Câmara Notícia, que o clima, evidentemente, por conta do frio, não é, acaba atrapalhando um pouquinho, é isso mesmo?
Sim, é uma época, como eu disse, que a gente já está acostumado a ver essa queda e existe todo um trabalho aqui da nossa equipe para tentar reverter esses números. A gente sabe que em épocas com maior frio, as pessoas acabam saindo menos de casa, vindo menos aos postos de coleta. Além disso, a gente tem uma maior frequência de infecções respiratórias, gripe, e isso também impede o doador de doar se ele tiver sintomas. E daqui a pouco, então, a gente está se aproximando do período de férias escolares, o que também faz as pessoas virem menos aos postos de coleta, por questão das férias e de viagem. Porém, mesmo com o frio e mesmo com as férias, a necessidade de sangue nos hospitais, né, para atender todos esses pacientes internados e pacientes graves, ela continua. Então, é um grande desafio a gente conseguir gerenciar esse estoque. Pois é, a senhora tocou num assunto de fato muito importante, não é? Porque independentemente do frio ou do calor, enfim, qualquer uma que seja a estação do ano, não é? A necessidade é a mesma, né, doutor? Então é importante que as pessoas possam se conscientizar também, né? Isso, exatamente. Então, acho que fica um convite para quem puder procurar algum centro de coleta para fazer essa doação. A gente tem um site do Hemocentro, onde tem os endereços e telefones dos nossos postos fixos e também uma programação das coletas móveis que a gente faz em vários municípios e na cidade de Campinas. Então, lá tem os nossos contatos, fica um convite para vocês acessarem esse site, que é www.hemocentro.unicamp.br, para ter acesso a todas essas informações e se tornarem um doador. Bom, o Junho Vermelho é uma iniciativa, não é, que teve início na segunda-feira, conta com uma série de ações, entre elas está a iluminação de monumentos aqui da cidade com a cor vermelha, né? Isso, a gente tem feito essa iniciativa de iluminar alguns pontos turísticos, né, e pontos chaves da cidade de Campinas com a luz vermelha, justamente para lembrar a população dessa campanha do Junho Vermelho e da importância da doação de sangue. Bom, gostaria que a senhora falasse sobre os horários, né, doações, que dia, enfim. O horário dos postos de coleta, eles variam. Acho que o ideal é realmente acessar o site, como eu falei, para não ter confusão. Aqui o nosso posto no Hemocentro, aqui dentro da Unicamp, funciona das 7 às 15 horas, tá certo? De segunda a sábado. Bom, tem também no Hospital Mário Gatti, das 7h30 às 5 horas da tarde, também é uma outra opção, né, Isso, doutora? fica uma outra opção no Mário Gatti. Bom, quem pode fazer a doação, quem não pode? Precisa, então, as orientações básicas para fazer a doação é estar em boas condições de saúde, pode se alimentar no dia, a gente orienta a fazer uma alimentação mais leve. A idade é a partir de 16 anos, sendo que menores de idade precisam da autorização dos pais ou responsáveis, e a idade máxima de 69 anos, sendo que para quem já é doador, então a primeira doação tem que ser feita aí até os 60 anos. Bom, no caso... Pois não, desculpa. A ocorrência de algum diagnóstico, alguma doença crônica e o uso de algumas medicações, isso vai ser avaliado no dia da coleta, numa entrevista com um profissional da saúde, para entender melhor o caso daquele doador e orientar se ele está apto ou não a fazer a doação. No site tem um 0800, onde a população também pode entrar em contato para tirar alguma dúvida quanto ao uso de alguns medicamentos ou diagnósticos específicos. Certo? Lembrar que não pode estar gripado, com nenhum sintoma de infecção, né? Tem que estar sem nenhum sintoma de infecção de via aérea, de gripe, febre, nenhuma infecção no dia da doação. E tratamentos já em vigência de algum tratamento, como eu falei, isso vai ser avaliado no momento da triagem. Bom, a senhora já falou aí com relação, não é, às pessoas que têm, não é, diagnóstico positivo, né, de Covid ou de gripe, enfim. E com relação às vacinas, é preciso aguardar 48 horas para a Coronavac, 7 dias para as demais, tem isso? Isso, acho que é legal reforçar os critérios quanto à infecção pelo Covid. Então, pessoas que tiveram contato com algum caso sabidamente positivo devem aguardar 7 dias para fazer a doação, desde que elas estejam sem sintomas, certo? E pacientes sintomáticos que têm algum sintoma de via aérea, suspeita de Covid ou caso confirmado, devem aguardar 10 dias depois do término dos sintomas. Então, tem que estar sem sintomas há 10 dias. Quanto às vacinas,
A Coronavac existe essa orientação de 48 horas e as demais vacinas devem aguardar 7 dias após cada dose para fazer a doação. Bom, todos os tipos sanguíneos, né, são necessários, mas a população possui um número maior de pacientes com tipos O e A, é isso? Isso, a maioria, né, tanto dos pacientes, então a maioria da população, tanto dos doadores quanto dos pacientes, são dos tipos sanguíneos A positivo e O positivo, certo? Mas a gente costuma ter dificuldade de estoque de RH negativo, então O negativo, A negativo, e às vezes até de outras tipagens. Então a orientação é que quem atende esses critérios e possa ser um doador, que compareça até um posto de coleta para que a gente consiga manter esses estoques e atender todos os pacientes de todas as tipagens. Pois não, doutora, mais alguma coisa que a senhora queira falar para a gente, aproveitar o espaço aqui para que a gente possa encerrar a entrevista ao vivo aqui na Unicamp, no Hemocentro? Quero aproveitar a oportunidade para reforçar o convite, então, e falar para quem está assistindo que a gente espera vocês em um dos nossos postos para entrar no nosso site e para ajudar a gente conseguir manter esses estoques e atender os pacientes que tanto precisam de uma transfusão. Beleza, então tá no ar a campanha Junho Vermelho, né? Isso. É isso aí. Muito obrigado, doutora Mariana, conversando conosco, a diretora aqui do Hemocentro da Unicamp, falando, evidentemente, a respeito desse momento importante para as pessoas, claro, se conscientizarem e doarem sangue, Gabriel. Momento realmente importante, então muito obrigado, André Aranha, e também a Mariana Magnus, diretora do Hemocentro da Unicamp, por todas essas informações, né? Você que tem entre 18 e 69 anos, pesa mais que 50 quilos, está saudável, procure o Hemocentro para fazer essa doação, porque tem muitas pessoas precisando. Meio-dia e 13 horas das notícias do Legislativo. A Viviane Novaes já está aqui nos nossos estúdios, até porque ontem nós tivemos a 6ª reunião ordinária. Então, Vivi, seja bem-vinda, boa tarde. A gente já começa falando de uma proposta do vereador Eduardo Magog. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Exatamente, ontem foi dia de reunião ordinária e a gente já fala aí, porque diversos projetos estavam na pauta. Vamos começar, então, pelo projeto do vereador Eduardo Magog. Ele foi aprovado em primeira discussão, o projeto de lei complementar com emenda. E esse projeto cria o programa Mãos à Obra. E o vereador aí, autor desse projeto de lei complementar, falou um pouquinho sobre o que significa esse programa. Vamos ver. A intenção desse projeto é poder também participar da administração pública da cidade de Campinas, uma vez que é um território muito grande e às vezes a prefeitura não consegue chegar com os mecanismos disponíveis a todos os lugares. Então este projeto, ele potencializa que o cidadão de um quarteirão, uma quadra, uma rua, sociedades, empresas possam participar da administração pública, oferecendo a mão de obra e o custeio de pequenas reformas. E para o vereador Eduardo Magoga, esse projeto, essa iniciativa que é dele, também vai ajudar no desenvolvimento urbano aqui de Campinas. A partir do momento que você faz uma calçada, a partir do momento que você traz uma sinalização, que você traz uma limpeza num local onde que está deteriorado, você está falando de uma melhoria na parte urbana do município. E ontem também, como eu disse, vários projetos estavam na pauta do dia. E os vereadores também aprovaram em análise final a proposta que institui aqui na cidade a política de transparência na cobrança do IPTU do município. Esse projeto é de autoria dos vereadores Paulo Gaspar e Luiz Rossini. Ele vem no sentido da transparência, para a gente ter um cálculo de IPTU de forma didática, como é feito esse cálculo, né? Então ele envolve o mapa de valores, né, o valor venal do imóvel, envolve a localização, envolve o padrão de acabamento do imóvel, enfim, uma conta complexa, né? E aí o cidadão, sabendo como é feito esse cálculo, ele vai ficar mais satisfeito, né, sentindo respeitado pelo poder público no seu direito de saber, né, e até de, se ele não concordar com esses valores, dele saber como que ele pode recorrer, né?
Então ele vai ter informação a quem recorrer, como que ele tem que montar esse processo, quais os documentos que ele tem que anexar e procurar onde, né? Tudo isso tem que estar no endereço eletrônico, no site de transparência, e a gente acredita que isso vai tornar o serviço mais eficiente do poder do governo e a transparência para o cidadão, que vai ficar mais satisfeito de saber para onde que vai o imposto dele, né? Na verdade, esse projeto é um substitutivo a um projeto apresentado pelo vereador Paulo Gaspar, que aí nós construímos juntos, fazendo algumas adequações necessárias. Mas o objetivo é óbvio, né? A gente quer que a prefeitura coloque, divulgue num sistema, no site da prefeitura, os critérios de cálculo do IPTU. Hoje, a fórmula para se calcular o IPTU de um imóvel não é algo tão simples assim. Então, às vezes, o contribuinte fica com muita dúvida como é que se chegou àquele valor do imposto. Então, a gente pretende que a prefeitura disponibilize e demonstre como é que é feito o cálculo do IPTU, num primeiro momento. Além do valor venal do terreno, há critérios para definir o valor da construção. Há o fator de depreciação, que deprecia o imóvel ao longo com o tempo de vida, dos anos, e há a classificação do padrão do imóvel, né, em padrão A, B, C. Como é que você classifica ou enquadra o imóvel nessa classificação? No primeiro momento, é uma forma simples para a pessoa entender como é que é feito o cálculo do IPTU. Além de apresentar também informações de como obter segunda via, se o imposto está em dia, atrasado, é tentar facilitar o acesso a esse tipo de informação para o contribuinte. E a gente segue repercutindo aqui a sexta reunião ordinária que aconteceu ontem com as discussões e votações dos projetos. Agora a gente fala sobre uma iniciativa do vereador Luiz Cirilo. Exatamente, como a gente viu aí na pauta, tem projeto de vários parlamentares. Vamos falar um pouquinho, então, desse projeto que foi aprovado. É um projeto de lei do vereador Luiz Cirilo que obriga estabelecimentos aqui da nossa cidade que não aceitem cheques ou cartões de débito ou crédito a fixar em um local bem visível para o consumidor saber que ali ele só vai conseguir pagar em dinheiro. E sobre essa iniciativa, o parlamentar também falou com a nossa equipe. Vamos ouvir. Na verdade, esse projeto caminha junto com o Código do Consumidor, que é tentar dar ao cidadão que prestigia o estabelecimento informações para que ele não seja pego de surpresa. É comum em alguns estabelecimentos o munícipe, o cidadão, utilizar o estabelecimento e depois, quando ele vai ao caixa, tem essa informação. Então, se tiver em local visível, dentro até do princípio da transparência, que não aceita talão de cheque, que não aceita a folha de cheque, que não aceita o cartão de crédito ou débito, é plausível que o consumidor tenha que saber antes, para ficar a seu critério utilizar o estabelecimento ou não. Então, o próprio Código do Consumidor, ele preceitua que toda relação comercial tem que ser tratada com a maior clareza possível. E eu entendo que esse projeto caminha junto com a transparência e com a informação que nós devemos dar aos consumidores dos estabelecimentos de Campinas. E Vivi, ainda na sexta reunião ordinária, os parlamentares aprovaram em primeira análise uma mudança para o cartão Nutrir. Exatamente, esse aí é um projeto de lei do Executivo. O projeto de lei, então, do prefeito municipal altera a lei número 15.017, que trata sobre o cartão Nutrir. Quem falou sobre esse assunto foi o vereador Paulo Haddad, ele que é aí o segundo vice-líder de governo aqui na cidade. É importante que esse projeto ele altera dois artigos, o artigo 3º e o artigo número 7. O artigo 7º é o 7º, o artigo 7º. O primeiro, ele dá a opção
de a pessoa que tem o cartão Nutrir, ele comprar gêneros de higiene pessoal e também de limpeza. Então é importante, né, nessa pandemia que nós passamos, enfim, que eles possam ter aí uma condição de fazer uma higiene adequada, uma limpeza adequada. E isso, ele abre essa oportunidade. E o segundo, o sétimo, ele amplia esse cartão. Hoje nós temos aí em torno de 23 mil pessoas que são contempladas com esse cartão, ele vai ser estendido para até 26 mil num período de até 6 meses. Então, de 23 para 26 por um período de até 6 meses. Então, é extremamente importante, né? Você vai estar atendendo uma população muito maior. Gabriel, só uma correção, o vereador Paulo Haddad, ele é vice-líder de governo aqui na Câmara, viu? E amanhã a gente continua repercutindo tudo o que aconteceu na reunião ordinária de número 6. Lembrando o pessoal de casa, né? Que tudo que foi discutido, falado, votado na reunião ordinária de número 6, você de casa confere nas nossas redes sociais. A reunião está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas e também no nosso Facebook. Exatamente, youtube.com/TV Câmara Campinas. Vai em vídeos que você acha a 6ª reunião ordinária e aí você pode rever ou assistir na íntegra todas as discussões e votações, mas aqui no Câmara Notícia a gente continua repercutindo. E também tem o site da Câmara de Campinas, campinas.sp.leg.br. O resultado da pauta também você pode encontrar através do site do Legislativo. Agora, Vivi, além da reunião ordinária, ontem nós tivemos audiências públicas. Exatamente. Ontem, o dia aqui no Legislativo foi bem aí, cheio de atividades. Logo de manhã, aconteceram 3 audiências públicas, foi uma seguida da outra, e as 3 abordaram projetos do Executivo. Eu acompanhei essas audiências e conto agora para você como elas foram. As 3 audiências públicas aconteceram uma na sequência da outra. A primeira foi a de número 19 e foi debatido o projeto de lei complementar de autoria do Executivo que dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas da Área de Proteção Ambiental de Campinas. Na prática, o projeto faz aperfeiçoamentos à lei destinada a terrenos com desníveis acentuados que acabam demandando pavimentos extras, além dos 2 já tradicionais de sobrado, para melhor eficiência na construção e diminuição de intervenções no solo natural. Então, a proposição desse projeto de lei, ela vem para corrigir, né, uma questão de construção e topografia, né, que é mais acentuada na região da Área de Proteção Ambiental de Campinas, na APA de Campinas, vinculada à Lei 295 de 2020, em que ela deixou uma lacuna referente a legislações anteriores que estavam vinculadas à construção ali do 3º pavimento. Então, o processo de construção, né, da 295, que define os parâmetros de uso urbanístico, tanto para a área urbana quanto para a área rural, foi amplamente discutido, né, com a sociedade, tanto que, então, até a proposição desse projeto de lei, ela foi também avaliada junto ao Conselho, né, da APA, o CONGEAPA. As 3 audiências públicas foram coordenadas pela Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara. Participaram os vereadores Paulo Gaspar, Paulo Búfalo e Luiz Rossini, além do parlamentar Igor Diego, que esteve à frente da discussão, que também abordou o projeto de lei complementar do prefeito municipal, que trata sobre o plano diretor estratégico da cidade. O projeto de lei, na verdade, encaminhados aqui a essa casa, é uma alteração simples no plano diretor, que é o artigo 142, que hoje o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, pelo plano diretor, ele está ligado ao gabinete do prefeito. E o intuito de trazer o Fundo Municipal para que a Secretaria de Planejamento, né, junto com o seu conselho gestor, possa fazer uma gestão dos recursos que esse fundo virá a ser oriundos
de contrapartidas, de estudos de impacto de vizinhança, de termos de acordo em compromisso. Então, a gente está fazendo essa alteração, que é trazer o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que hoje é ligado ao gabinete do prefeito, às secretarias afins, que é a secretaria que hoje faz a gestão e o planejamento e ordenamento do território, que é a CEPLURB, né? Então, só fazendo situações análogas, a gente sabe que, por exemplo, a Secretaria da Saúde tem o seu Fundo Municipal de Saúde, a Secretaria de Cultura tem o seu Fundo da Cultura, então é a intuito, né, que foi até um pleito do nosso prefeito, Dr. Dário, que esse fundo ficasse ligado à Secretaria de Planejamento. Na última audiência do dia, o tema foi o PLC, ainda do Executivo, que cria 40 cargos públicos de provimento efetivo de vice-diretor. Os cargos, que serão definidos por concurso público, se destinam a complementar o grupo de especialistas do quadro de magistério da cidade, em virtude das reorganizações educacionais da rede pública, bem como construções de novas unidades e ampliação de salas de aula. Esses cargos que a gente está encaminhando, essa solicitação da criação desses 40 cargos, é muito em decorrência de uma necessidade de uma projeção. Hoje, na rede municipal, nós temos um total de 152 cargos de vice-diretores, é o que nós temos. E desses 150, todos eles foram preenchidos. Mas, atualmente, nós temos a necessidade de preenchimento imediato de 8 cargos. Por que de 8 cargos? É porque algumas escolas, nesse percurso, foram municipalizadas. Algumas escolas que estava em parceria, a gente atendia em parceria com as OSCs, elas foram municipalizadas. Então, em decorrência disso, você tem que ter equipe gestora nessas escolas. Então, a gente precisa desses cargos. E também em decorrência de aposentadorias, exonerações. Então, hoje, o desenho que nós temos de preenchimento imediato são 8 vice-diretores. Nós temos um concurso em vigência, é o edital 3 de 2016, que já foi prorrogado 2 vezes. Nós temos ainda algumas pessoas para serem chamadas desse concurso, alguns vice-diretores. No entanto, nós não temos os cargos criados. Então, aí a gente pensa assim, nós temos para preenchimento imediato 8, por que 40? Porque nós temos aí que projetar, nós temos um projeto de construção de novas escolas, né, que está em curso, inclusive, e isso, naturalmente, vai demandar a necessidade de novos profissionais para essas unidades. Agora, tendo cumprido o rito de tramitação aqui da audiência pública, que é uma obrigatoriedade, né? Então a gente não poderia superar essa etapa. Agora ele vai ser direcionado para o CAC, né, que é a comissão de o Centro de Apoio às Comissões aqui, e vai mandar alguns para alguma relatoria da Constituição e Legalidade, outros já vão entrar à disposição do presidente da Câmara para ser colocado em pauta. Lembrando que esta audiência pública você também confere na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora, Vivi, a gente fala sobre uma nova frente parlamentar que, diferentemente das comissões, a sociedade civil pode fazer parte da frente parlamentar. Exatamente, agora a Câmara tem uma nova frente parlamentar aí, e foi o vereador Carlinhos Camelô que propôs essa criação da Frente Parlamentar da Revitalização do Centro de Campinas. O objetivo dele é acompanhar políticas públicas, discutir e propor ações de melhorias, acompanhar assim, gente, todo o processo de desenvolvimento econômico desta região. O parlamentar também falou com a gente sobre essa iniciativa. Nós tivemos aqui nessa casa uma comissão de revitalização do centro, na qual ela tem um prazo, e o prazo dela, nós colocamos ela novamente para 60 dias, está se vencendo. E a gente acha que é muito pouco tempo para a gente trabalhar. E a frente parlamentar, além da gente ter mais vereadores compondo a frente parlamentar, eu creio que ela é um instrumento que a gente vai ter mais tempo. Eu falo que a revitalização do centro, eu participei da revitalização da Glicério. Hoje, nós estamos falando aqui da Campos Sales, nós estamos discutindo sobre uma questão de um shopping popular que vai ser implantado
ali próximo à rodoviária nova. Nós temos outras ações no centro da cidade que nós estamos acompanhando e torcendo para que isso saia e fiscalizando para que realmente saia do papel. Então, eu acho que é muito importante essa frente parlamentar, juntando aí vários vereadores numa função que é trazer o centro de volta para Campinas. Gabriel, então, reforçando o que você disse logo no início, a frente parlamentar ela é composta pelos parlamentares, por vereadores e também por membros da sociedade. Então essa é a diferença das reuniões de comissões, né? Para você, quando liga a TV, tem a comissão permanente, tem a comissão especial de estudos, e aqui no Legislativo nós temos também a frente parlamentar e essa última propositura do vereador Carlinhos Camelon. Agora, Viviane Novaes, a gente tem falado aqui nas últimas semanas da campanha do agasalho, com vários postos espalhados por toda a cidade, e a Câmara de Campinas também é um posto de arrecadação. Para você que tem em boa condição aí na sua residência um agasalho, um casaco, meia, gorro, pode trazer aqui na Câmara de Campinas, e o primeiro lote já saiu, né? Já saiu, foi ontem mesmo, a Prefeitura já veio aqui na Câmara e recolheu a caixa que estava aqui cheia aí de doações. Claro que a TV Câmara Campinas acompanhou toda essa coleta, vamos ver. Como é bom ajudar o próximo, principalmente agora que faz frio, aquecer o corpo e a alma também. A Câmara Municipal de Campinas aderiu à campanha do Agasalho 2022. Organizada pelo Executivo com o slogan Inverno mais quente com a ajuda da gente. O presidente da Câmara de Vereadores, Zé Carlos, destaca a importância da parceria do Legislativo com o Executivo em prol desta causa. Sem dúvida nenhuma, é importante, nós já fizemos isso ano passado, nós tivemos uma arrecadação jamais vista aqui na Câmara Municipal, como nós também fizemos a arrecadação de alimentos, quer dizer, um dando a mão para o outro, e o Poder Legislativo não pode ficar à mercê do que acontece com os nossos munícipes. Então, a Prefeitura Municipal lançou essa campanha do agasalho e a Câmara Municipal também é partícipe nesse momento dessa campanha. A primeira entrega foi realizada ontem. Os postos de arrecadação são na própria Câmara Municipal, que fica na Avenida da Saudade, e no Teatro Bento Quirino, onde estão sendo realizadas as reuniões da Câmara. Bom, meus amigos, nós estamos aqui iniciando hoje a primeira entrega de agasalho recolhido aqui na Câmara Municipal, feito pelos funcionários aqui da Câmara e também dos nossos colaboradores terceirizados, TV Câmara, o pessoal da limpeza, o pessoal da guarda, vamos dizer assim, todos colaborando, porque já deu para sentir que o inverno será bem rigoroso esse ano, que começou agora no finalzinho de maio, né? Então, eu solicito até que a população aqui do entorno da Câmara, aqui na Avenida da Saudade, na Rua Roberto Mange, que tiver o seu agasalho, não aquele que vai jogar fora, mas aquele que está em desuso, no fundo do seu baú, que traga aqui para que a gente possa aquecer aquela pessoa que não tem um agasalho para utilizar nesse inverno que será bem rigoroso. Nós estamos com um ponto de coleta aqui na Avenida da Saudade e um ponto de coleta também na Rua Lusitana. Então, o pessoal do entorno desses dois lugares, ou que queira trazer de outros lugares, nós estamos abertos a receber essas doações de agasalhos para que a gente aqueça aquele pessoal que é menos favorecido. A campanha vai até o dia 31 de julho. Olha só, Gabriel, só nesse primeiro lote aí que a gente enviou para a Prefeitura, foram quase 60 quilos de roupas. Só para ser mais exato, 59,5 quilos. E a gente lembra, como a gente acabou de ver na reportagem, essa campanha continua e é muito importante nesse momento, né? A gente está aí vivendo dias mais frios, o inverno nem começou. Não, só dia 21 de junho começa o inverno, né? E a gente já teve uma massa de ar polar que deixou um frio extremo, então a gente sabe que tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e campanha como essa é muito importante. Claro que a Câmara de Campinas
que está participando, então a gente reforça aqui, né? Tem algum agasalho, tem alguma roupa aí na sua residência em bom estado e você pode fazer essa doação, faça, traga aqui na Câmara de Campinas, número 1004, na Avenida da Saudade, que vai ter a destinação correta. Eu lembro quando a secretária esteve aqui falando do início dessa campanha, roupas masculinas são muito necessárias, como o Gabriel disse, aqui na Avenida da Saudade e também lá no Teatro Bento Quirino, na Rua Lusitana, 1555, tem uma caixa lá, é só deixar que depois a prefeitura vem buscar. Roupas infantis, feminina também, mas este foco, então, nas roupas masculinas. Agora, Viviane Novaes, a Câmara de Campinas destinou mais de 4 milhões de reais à prefeitura. Exatamente, a cerimônia, gente, aconteceu agora há pouco, viu? Foi lá no Teatro Bento Quirino, para ser mais exato, o valor do cheque, 4,3 milhões de reais para a prefeitura. Só para você de casa, então, entender, esse dinheiro foi economizado aqui pela Câmara durante os primeiros 5 meses deste ano e agora está sendo destinado para os cofres da prefeitura. O objetivo aí é que todo esse dinheiro seja utilizado em prol da população. A entrega do cheque simbólico foi feita pelo vereador Zé Carlos, ele que é o presidente aqui da Câmara, ele entregou então ao prefeito Dário Saad. Os 4,3 milhões, então, reforçando, foram economizados pela Câmara Municipal, isso com o esforço dos parlamentares, dos servidores, dos funcionários também terceirizados, só nos 5 primeiros meses deste ano. E agora vão para os cofres da prefeitura, para que seja utilizado aí em prol da população. Mais dinheiro aí para ajudar, né, a cidade que tanto precisa nesse momento. Exatamente, ótima iniciativa. Viviane Novaes, muito obrigado pelas notícias do Legislativo, né? Abordamos aí a reunião ordinária que aconteceu ontem, teve as audiências públicas, a frente parlamentar, informações importantes para te deixar bem atualizado. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas e a gente começa falando sobre saúde, porque já tem disponível a 5ª dose de vacina contra a Covid-19. Exatamente. Hoje na Notícias da Metrópole a gente vai falar bastante aí sobre saúde. E como o Gabriel disse, vamos falar então sobre vacinação, porque a Secretaria de Saúde de Campinas iniciou a aplicação da 5ª dose da vacina contra a Covid-19, isso em pessoas a partir de 60 anos com imunossupressão grave. As vacinas estão disponíveis em 65 postos de saúde aqui da nossa cidade. E agora, quem pode tomar? Está em dúvida? Olha só, para ser vacinada, a pessoa precisa ter recebido a 4ª dose há pelo menos 4 meses. Também precisa apresentar um documento com foto. Se você tiver também a carteirinha de vacinação, é bom levar e comprovação médica da imunossupressão. Os horários da sala de vacina, os endereços, todas as informações você encontra no vacina.campinas.sp.gov.br. Então, 5ª dose de vacina já disponível para os imunossuprimidos. Agora, Viviane Novaes, para os adolescentes. Então, atenção, hein? Você que tem entre 12 e 17 anos ou pai responsável, aquela dose adicional, que é importantíssima também, já está disponível? Tá sim, viu? Começou a valer a partir dessa semana. Você que tem entre 12 e 17 anos já pode ir tomar a dose adicional da vacina. A gente sabe aí, tem visto que o número de casos tem aumentado a cada dia, por isso é tão importante tomar essa dose adicional. E olha só, a procura está bem baixa, vamos ver na reportagem. A campanha de vacinação para a dose de reforço contra a Covid-19 para o público de 12 a 17 anos começou essa semana. O imunizante está disponível nos 65 centros de saúde de Campinas. Shaula Vizelli, articuladora do Programa Municipal de Imunização, comentou da importância da dose de reforço. É uma dose necessária, né? A gente tem reforçado muito que com os estudos, né, conforme a gente foi avançando nessa questão dos estudos, mostra que a efetividade da vacina, com o passar do tempo, ela diminui. Então, é importante que depois da 2ª dose, né, então 4 meses depois da 2ª dose, todos os adolescentes entre 12 e 17 anos compareçam para receber essa dose adicional. Não precisa de agendamento.
Os horários de funcionamento estão no nosso site, daí a pessoa pode consultar qual é a unidade mais próxima e o horário de funcionamento. É só comparecer com um documento de identidade e com um responsável ou com um termo de consentimento. O reforço está disponível para quem tomou a segunda dose há pelo menos 4 meses. Os horários das salas de vacina dos centros de saúde podem ser consultados na página vacina.campinas.sp.gov.br. A campanha está ativa há poucos dias e a adesão entre os jovens está baixa, como explicou Ricardo Araújo, coordenador do CS São Cristóvão. A procura está muito baixa, Dalila, tanto no período da manhã como da tarde, eles não têm vindo, né? Hoje, por exemplo, no período da manhã fizemos apenas uma dose em adolescentes, nós estamos pedindo para os pais trazerem, já entramos em contato com as escolas para sensibilizarem esses alunos, mas por enquanto a procura continua baixa. A terceira dose é a dose de reforço, né? É um booster, é para complementar o esquema vacinal deles contra o Covid. É uma dose que é muito importante, ainda mais nesse período de sazonalidade, a transmissão e a quantidade de casos tem aumentado dentro do município, é uma dose muito importante para que eles tomem. A campanha, que começou na segunda-feira, dia 30 de junho, até terça-feira, tinha apenas 580 jovens aderindo à terceira dose. Segundo o boletim de vacinação entre o público de 12 e 17 anos, 26,4% não tomou nem a primeira dose. Então fica o recado. Vá ao centro de saúde mais próximo da sua casa e tome a terceira dose. Se você não tomou nenhuma, não tem problema. Você pode começar o seu esquema vacinal. A Janaína Matias, de 17 anos, veio garantir a terceira dose e deixou um recado. Pode deixar, gente. Se vacinem, venham ao posto, tomar a vacina. Nas escolas a taxa de Covid está muito alta, tem muitos casos e é muito importante vocês virem tomar a vacina. É isso aí então, né, Aí Janaína? o recado da Janaína, né? Todo mundo se vacinando. São 65 postos disponíveis, então não tem desculpa para não se imunizar, né? Exatamente. Qualquer dúvida que você tiver, no site vacina.campinas.sp.gov.br, e aqui você tem todas as informações sobre o centro de saúde mais próximo da sua residência, onde se vacinar, quem pode se vacinar, o certificado digital. E nós recebemos, Vivi, um WhatsApp através do nosso telefone, o 19 978293776, do Luiz. Ele diz que tem 35 anos, já recebeu as 2 doses de vacina, já tem a dose adicional e ele perguntou, já está disponível a 4ª dose adicional? Ele viu recentemente a gente falando da 5ª dose para os imunossuprimidos, mas ainda não, Luiz. Se você já recebeu as 2 doses mais a dose adicional, você está com o seu calendário vacinal contra a Covid-19 completo. Então isso é muito importante e através do site do vacina.campinas.sp.gov.br você tira todas as suas dúvidas em relação à Covid-19. Atualização ainda na área da saúde sobre Covid-19 em relação à máscara agora e vem do governo do estado. Exatamente, viu, Gabriel? Olha só, o governo de São Paulo voltou a recomendar o uso da máscara em lugares que são ambientes fechados, viu? Essa recomendação foi feita pelo Comitê de Medidas de Vigilância em Saúde do governo de São Paulo após uma reunião que foi realizada nesta semana. A mudança ocorre, gente, porque teve um aumento aí de 120% de internações causadas por Covid-19, isso só no mês de maio. Cabe agora às prefeituras de cada cidade decidirem, né, se vão recomendar ou se vão obrigar a voltar à utilização, então, da máscara para se proteger contra a Covid-19. A gente perguntou aqui para a Prefeitura de Campinas como que vai ficar a situação na nossa cidade. E olha só, foi informado que o Comitê Covid se reuniu hoje de manhã para rever a necessidade dessas recomendações e obrigações em ambientes fechados, em diferentes ambientes, do uso da máscara. Então, o comitê já se reuniu essa manhã. Ainda segundo a nota, a Prefeitura de Campinas ressaltou que a cidade, diferente do estado, foi mais restritiva em relação à Covid e, por meio de decreto, manteve o uso de máscaras nos serviços de saúde, em ambientes fechados das nossas escolas
instituições de longa permanência de idosos e também no transporte público. O município também manteve a recomendação de uso de vários lugares e ocasiões, inclusive por pessoas que tenham sintomas respiratórios e por pessoas vulneráveis, tais como aí, gestantes, idosos e os imunossuprimidos. Hoje à tarde, Gabriel, o prefeito Dário Saad vai fazer uma live, viu, gente? E olha só, essa live foi anunciada que eles vão falar sobre o PAS, o Programa de Ativação Econômica e Social. Só que, claro, a gente espera aí que eles também deem um retorno sobre a utilização de máscara. A gente lembra que a TV Câmara Campinas vai transmitir toda essa live ao vivo a partir das 3 horas da tarde. Então, você acompanha aqui tudo que o prefeito vai falar sobre o PAS e, claro, a gente espera aí alguma novidade em relação à utilização de máscaras na nossa cidade. Então, fique com a gente ao longo do dia. E amanhã a gente repercute estas medidas que serão tomadas aí pelo Executivo. Viviane Novaes, muito obrigado, primeiro pelas notícias do Legislativo, agora com as notícias da Metrópole de Campinas. Volta amanhã, então, contando pra gente sobre a coletiva e as notícias aqui da Câmara de Campinas? Com certeza, amanhã eu tô de volta, porque ainda tem muita repercussão aí sobre a reunião ordinária que aconteceu ontem e também sobre o que está rolando na nossa cidade. Eu volto amanhã. Um bom dia para você e para você de casa também. Quinta-feira em que as duas equipes da cidade entram em campo e no mesmo horário, viu? Começando com o confronto aqui da cidade de Campinas, dos desesperados, hein? O Lanterna Guarani recebe o vice-Lanterna Vila Nova às 9h30 da noite no estádio Brinco de Ouro. O Bugre, que não vence há 5 rodadas, e o Vila Nova não vence há 4 rodadas. Técnico Marcelo Chamusca retorna ao estádio Brinco de Ouro, conta com a volta do lateral esquerdo Matheus Pereira, zagueiro Leandro Castan, hein? Pode ganhar uma oportunidade, ele que não atua faz tempo, e o Rodrigo Andrade deve ser titular no meio-campo. São as alterações para tentar voltar a vencer e, quem sabe, deixar a zona de rebaixamento. E também às 9h30 da noite, a Ponte Preta, que já está lá em Recife, para o duelo contra o Sport. A Macaca que não vence há 4 rodadas, lembrando que esse jogo é hoje, Ponte Preta e Sport, a Ponte não vence há 4 jogos, está próxima da zona de rebaixamento, o técnico Hélio dos Anjos deve promover muitas alterações na equipe, viu? Fabrício na zaga, o Ramon no meio-campo, Danilo Gomes no ataque, tem o retorno do Echaporã, que já foi liberado pelo departamento médico, pode ficar aí como opção no banco de reservas. Sport, que é o 4º colocado, então é um duelo complicado para a Ponte. E claro que amanhã a gente balança as redes e conta a história das 2 partidas, viu? Guarani e Vila Nova aqui no estádio Brinco de Ouro e Sport e Ponte Preta, que acontece lá em Recife. 12h50, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, é só o primeiro aqui do nosso Câmara Notícia, tem muitos assuntos para a gente poder abordar ainda, inclusive uma entrevista ao vivo com a Ana Ávila do CEPAGRE da Unicamp, para falar sobre esses eventos climáticos extremos que têm acontecido, né? Tempestade, temporais em muitos estados aqui do nosso país, mais de 400 pessoas já morreram. Tem a questão do frio intenso. O que será que está acontecendo com o clima, hein? Rápido intervalo e tem muitos assuntos para a gente poder abordar no Câmara Notícia. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. Até já já. Meio-dia e 53, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. E olha só, na última semana, as fortes chuvas que atingiram o Pernambuco deixaram 122 mortos e pelo menos 5.000 pessoas desabrigadas.
o maior desastre dos últimos 50 anos, de acordo com o prefeito de Recife, João Campos. Se pegarmos um recorte de dezembro até o mês de maio, mais de 400 pessoas morreram após temporais no Pernambuco, em Alagoas, na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro. A cidade de Petrópolis também foi atingida pelo maior desastre da história recente. O que será que tem acontecido? Sobre este tema, eu converso agora com a Ana Ávila, pesquisadora, meteorologista do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE aqui da Unicamp. Então, Ana Ávila, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade do seu tempo aqui com a TV Câmara Campinas, com o nosso telejornal O Câmara Notícia. E os volumes das precipitações têm sido normais? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde. Nós temos verificado esses exemplos, né, todos que você mencionou, todos eles estão atrelados a eventos de chuvas acima da média. São eventos, sobretudo, com chuvas que acontecem de forma rápida, abrupta, e com esse impacto todo. Então, sim, nós temos verificado que as chuvas elas estão acontecendo concentradas num curto espaço de tempo, e o impacto dessas chuvas intensas é desastroso nas áreas urbanas, sobretudo as áreas de risco. Agora, Ana, eu citei na minha abertura 5 estados, e em 5 meses, se a gente pegar, né, do final do último ano até o mês de maio, aconteceram esses eventos climáticos extremos. Preocupa essa situação? Muito. É uma situação que a gente vem verificando, que vem se intensificando nos últimos anos, e isso é uma situação preocupante, haja vista que os modelos que simulam o clima futuro apontam para uma frequência sempre crescente desses eventos em função do aquecimento climático global. Existe uma, então, certeza que eventos semelhantes vão acontecer em todo o Brasil, só não sabemos onde e quando eles vão acontecer? Sim, exatamente. Há uma estatística, né, que aponta esse número crescente nesses últimos anos, haja vista esse mesmo que você mencionou, e associado a isso as mudanças climáticas. Não temos como afirmar se exatamente a questão das mudanças climáticas, que é o aquecimento global, é o grande responsável. O que se sabe é que as ciências das mudanças climáticas, elas apontam essas condições, o favorecimento, as condições que explicam fisicamente os processos, que fazem com que essas chuvas se concentrem em curto espaço de tempo e passemos períodos prolongados de estiagem. Mas, de qualquer forma, as coisas vêm acontecendo e nos mostrando. E essa questão de que as mudanças climáticas é uma coisa para o final do século, isso é uma questão, assim, evidentemente que a simulação vai até o final do século. Mas o que nós temos verificado é que essas questões já vêm ocorrendo. Ana, para quem está nos acompanhando, né, entende que os eventos climáticos, eles dependem do clima que nós temos. Então, por exemplo, no verão, a gente está acostumado, né, com aquele calor extremo e depois aquela pancada de chuva forte, mais rápida. E geralmente no outono, no inverno, nós temos estiagens. E aí acontece um temporal como esse, por exemplo, em Recife. Dá para entender o que está acontecendo? É até certo ponto normal? Tem determinada região, por exemplo, do norte, do nordeste, que não é bem definida como estiagem nessa época do ano. O que acontece para quem está nos acompanhando, que está acostumado, né, com as épocas bem definidas? O nosso país ele tem dimensões continentais com características climáticas diversas. Então, nós temos várias características. Uma delas, por exemplo, a região Nordeste, tradicionalmente, tem as chuvas, e sobretudo o leste do Nordeste, o Norte também, concentradas aí entre fim de maio até fim de julho.
que é o chamado inverno nordestino, que é quando eles lá, o inverno para eles é quando eles têm as chuvas. E este é o inverno deles. E esta é a época das chuvas para eles lá. Diferentemente de nós aqui no Sudeste, que temos agora o nosso período de estiagem e as chuvas concentradas no verão. Mas eu gostaria só de lembrar rapidamente que nós estamos no mês de junho e há 6 anos atrás nós tivemos um evento extremo aqui em Campinas que aconteceu exatamente no dia 5 de junho de 2016. Foi atípico numa época que a gente normalmente não espera e aconteceu totalmente fora de época e um evento extremo que também é uma questão anômala. Então, esses eventos atípicos estão acontecendo num espaço de tempo cada vez menor. Então, pode ser um sinal de... Pode não, né? Acho que é um sinal de alerta de que eventos extremos estão acontecendo. Ô, Návila, eu li uma reportagem de um geólogo falando que o Laninha, que é um fenômeno climatológico, que ele eleva as massas de ar úmidas ele leva, na verdade, as massas de ar úmidas para o norte e para o nordeste. Isso contribui para gerar chuvas mais fortes. O Laninha, ele tem um efeito realmente e isso acaba agravando. Tem alguma consequência aqui para o Sudeste também? O Laninha é um fenômeno que as águas, na verdade, ele é um fenômeno que ocorre ali na região oceânica, próximo ao Equador, né? Então, bem próximo ao Equador, no Oceano Pacífico, as águas ficam mais frias do que o esperado, ou seja, o oceano fica mais frio ali naquela região, então nós temos a Laninha. E esse fenômeno, devido a ser uma enorme bacia, o Oceano Pacífico, essa grande área mais fria acaba impactando climaticamente em várias regiões do globo, de forma diferente, ou com mais chuva, ou com menos. E aqui no Brasil, sobretudo, o nordeste do país, ele tem um aumento das chuvas. Então, em anos de Laninha, espera-se sempre que a região nordeste tenha um aumento das chuvas. Eu falei sempre, mas não é bem assim, é uma probabilidade de que as chuvas ocorram em maior volume na região nordeste em anos de Laninha, ao contrário do sul do país, que é uma tendência de período mais seco. Para nós aqui, a Laninha tem uma certa influência reduzindo as chuvas, né? E também uma certa influência com relação ao outono, a entrada de massas de ar mais frias, então, do que o normal. Então, nós temos uma tendência de um pouquinho de frio e de menos chuva na nossa região aqui no Sudeste. Quando a gente tem água mais fria ou aumento da temperatura do Oceano Atlântico, é um fator que contribui também para este aumento da umidade das massas de ar? Isso tem origem nas mudanças climáticas, Ana? Não necessariamente. Ao longo do desenvolvimento das ciências atmosféricas, das pesquisas, então foi descoberto que os oceanos têm uma forte influência no clima. Eles são termorreguladores, tem várias questões que eles influenciam no nosso clima. Então, isso é histórico, isso é conhecido, é uma condição normal. Agora, quando a gente fala em mudanças climáticas, o efeito oceânico, aí a gente já entra numa outra discussão. Mas, de forma geral, sim, os oceanos, tanto o Atlântico quanto o Pacífico, têm uma influência. E o Pacífico, né, os fenômenos mais conhecidos é o Laninha, né, quando é mais fria a água, ou é o Ninho, quando é o contrário, a água mais quente. Nesses eventos extremos climáticos que nós estamos conversando, o Brasil, ele é um país vulnerável neste contexto de desequilíbrio climático? Ele é um país vulnerável em algumas áreas mais, em outras áreas menos, porque a gente tem, né, como a gente falou, um país continental de diversos tipos climáticos e também associado a isso tem a questão da urbanização, a expansão de áreas né, dessas cidades, grandes cidades, em áreas que não deveriam ser ocupadas, áreas de risco ou próximas a rios, e lagos, ou então em montanhas. Tem um outro agravante, por exemplo, falando da região Nordeste, ali, Recife, que as mudanças climáticas também apontam para um aumento do nível médio do mar. Então, seria um outro fator ali que pode, em algum momento, vir a trazer grandes consequências para as cidades litorâneas. Para quem está assistindo aqui ao Câmara Notícia, acompanhou este temporal que teve lá em Recife,
entendeu a explicação que você deu, mas a cidade de Campinas, ela pode vir a ser um alvo dessas mudanças climáticas ou é mais difícil chegar aqui? Não, a gente é alvo, sim, nós estamos num clima tropical, em que nós temos uma influência de características climáticas de latitudes maiores, né? Então, nós temos, por exemplo, massas de ar frio interagindo com massas de ar quente, esses contrastes, né, eles provocam tempestades com muita facilidade, né? Então, nós sim estamos numa região de risco de eventos severos se tornarem mais frequentes. E eventos climáticos extremos, infelizmente, não acontecem só aqui, né? Recentemente, a Índia registrou aí 52 graus. O que acontece em outros lugares serve de alerta para nós também, Ana? Vocês ficam atentos ao que acontece, por exemplo, na Índia, na Ásia, Oriente Médio? Serve de alerta para falar, olha, lá está com temperatura extrema, ou do outro lado também, uma nevasca muito forte. Esses eventos climáticos servem de alerta? Sim, com certeza serve de alerta. Evidentemente que o hemisfério norte, de forma geral, até porque por ele ter uma área maior, continental e menor oceânica, já naturalmente eles já têm mais frio, mais calor, né? Diferente um pouco do hemisfério sul aqui, né? Onde nós estamos. Mas sim, serve de alerta. Nós temos verificado, por exemplo, uma redução do volume de chuvas. Vários fatores têm ocorrido, e a gente poderia nomear vários deles, inclusive parte deles você já nomeou, mas aqui na região sudeste também, e nós temos sim esse alerta global, ele serve sim como uma atenção aqui para a nossa região em termos de cuidados, adaptação e entendermos também esses processos do clima com relação, por exemplo, à saúde humana, né? Como você bem mencionou, o evento da Índia lá, que foi extremamente grave, com temperaturas acima de 40 graus, e muitas pessoas tiveram sérios problemas com relação a isso. Ana, não sei se você consegue responder, mas estes efeitos, eles são irreversíveis? Sim, essa é a grande questão. Quando nós falamos em mudanças climáticas, sim, a gente tem uma tendência a tratar muito essa questão como uma adaptação, ou seja, nós precisamos nos adaptar a esses eventos. Haja vista que, por exemplo, se estivermos falando em aquecimento global, esses gases que estão presentes na atmosfera, lá em cima, numa camada, eles já são gases de longa vida. Então, a ideia vamos reduzir a emissão de gases de efeito estufa de forma que eles não venham a trazer uma consequência maior, mais desastrosa. Então, essa é uma questão das agendas internacionais, no sentido de trazer propostas e os dados para os tomadores de decisão, para que eles possam, então, criar políticas de forma que não haja uma emissão tão acentuada, né, dos gases de efeito estufa, sob pena de nós termos uma situação muito grave e irreversível até o final do século. Então, essas discussões, elas acontecem entre os países, mas a gente pode concluir que ainda é insuficientes o que está sendo tomado? São muitas, com certeza, insuficiente, muito, porque isso é uma questão econômica e de diversos interesses dos países. Então, os países mais ricos, quem sofre são os que menos poluem, são os países mais pobres e que são os mais afetados, né? Então, é uma questão, assim, ainda de poucas ações ao que deveríamos já ter em curso, né, em termos de redução da emissão dos gases de efeito estufa. Ana Ávila, aproveitando a sua presença aqui no Câmara Notícia, neste mês de junho, a previsão é que as chuvas fiquem abaixo do esperado? O mês de junho, ele é um mês, já que é o terceiro mês com menos chuva. Então, ele só perde para julho e agosto. Então, agora a gente está entrando mesmo nesse período mais seco. E ele tende em torno de 45 milímetros, é o total esperado para todo mês.
espera-se que essa situação esteja de normal a ligeiramente abaixo da média, ou seja, de forma geral, espera-se um junho mais seco. Agora, vale lembrar que um episódio ou outro de chuva facilmente chega à média, até ultrapassa, até por conta de ser um valor baixo, e a gente não tem como prever se situações podem acontecer repentinamente e mudar, mas em termos climáticos, que é uma condição mais em termos de longo prazo, ou seja, do mês inteiro, espera-se um período mais seco. A massa de ar polar que chegou aqui na região há cerca de 2 semanas, deixando as temperaturas com 5, 6 graus, dentro de um esperado, algo normal ou não? Ela foi um pouco... faz parte da variabilidade, né, natural, mas nós tivemos, sim, o dia... o CEPAGRE tem 30 anos de dados, e nós tivemos uma tarde muito fria, não estou lembrada exatamente o dia, que foi a mais fria do que a gente já registrou no mês de maio. E as manhãs tiveram temperaturas baixas, mas a gente já teve outros anos com situação semelhante. Mas chamou a atenção o número de dias que nós tivemos aí com temperaturas baixas, e isso foi um pouco além do que a gente tinha esperado. Então, é uma situação um pouco atípica, com relação a essa onda fria que aconteceu no mês de maio na nossa região. Serve de parâmetro para dizer que a gente vai ter ainda um restinho de outono e um inverno mais intenso, ou não funciona dessa maneira? Não funciona dessa maneira. Cada evento ele é independente. É o desprendimento, é o deslocamento dessa massa de ar de regiões polares, ela vem se deslocando, evidentemente que aqui nós já estamos num clima tropical, então ela não chega aqui para nós como uma característica polar, né, porque o polar é muito frio, mas ela vem bastante fria, então essa massa ela se desprende lá das regiões bem frias polares e ela encontra condições, ou seja, o caminho está livre e ela vai subindo aqui até as nossas latitudes ou até um pouco mais. Então, é isso que faz a gente ter esses eventos mais frios, mas são totalmente independentes um do outro. Ana Ávila, pesquisadora, meteorologista do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE da Unicamp. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente, de grande valia para a gente poder entender o que está acontecendo no nosso país e, claro, né, em todo o planeta, que ele é um só, então é importante nós ficarmos atentos ao que acontece em outros lugares. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, para você poder retornar, e fica aberto aí para suas considerações finais. É um prazer estar aqui, Rafael, falando com a população e explicando essas questões, porque a gente, às vezes, não tem esse entendimento tão claro, e o clima é uma coisa que está presente nas nossas vidas, desde a roupa que a gente escolheu para usar, os nossos hábitos, enfim. Então, é uma coisa que está presente e tem uma interferência, uma influência muito grande nas nossas vidas, e é um prazer poder falar um pouquinho sobre isso. Prazer é todo nosso desse trabalho fundamental que a Ana Ávila faz no CEPAGRE da Unicamp. 1h13, a gente segue ao vivo aqui nesta quinta-feira e agora, olha só, está difícil organizar as contas do mês? O quadro Na Ponta do Lápis vai te ajudar agora a você ficar mais organizado, para você não ficar no sufoco. Então você acompanha a partir de agora. Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo certo com você aí do outro lado, mas deixa eu ter uma conversinha aqui com vocês. Tá sendo difícil fechar as contas esse mês? Tá complicado esse primeiro semestre desse ano? Pois é, né? O supermercado, os preços muito altos, aluguéis subindo também, mas hoje o Na Ponta do Lápis vai tentar te dar umas dicas, vai te dar umas dicas para quem sabe tentar dar uma economizada, não fechar o mês no vermelho. Nós vamos falar sobre economia doméstica, vamos falar sobre planejamento, sobre várias coisinhas, várias dicasinhas para tentar te ajudar no seu dia a dia. E quem vai conversar com a gente é a Rosiele Pegado, que é consultora financeira. Rosiele, obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de levar a educação financeira, né, para o nosso Brasil, que precisa tanto, principalmente nesse cenário de crise.
É uma coisa que a gente sempre fala na ponta do lápis, a questão da educação financeira. E, Rosiele, mas falando assim de um modo geral, como a gente faz para ter uma melhor organização das nossas contas? Primeiro, o nosso Na Ponta do Lápis de hoje vai ser especial. A gente vai fazer em 2 etapas. Vamos falar de um modo mais geral para você conseguir organizar suas contas no dia a dia. E no próximo a gente vai dar aquelas diquinhas de supermercado, de compras, essas coisas para poder economizar dentro de casa. Mas, Rosiele, falando dessa organização financeira, essa organização do nosso dia a dia, como é que a gente pode começar para quem é meio desorganizado, para quem não tem muito hábito? Quais seriam assim, os primeiros passos para a gente conseguir organizar essa planilha, essas contas aí no final do mês? É fundamental a gente entender as fases de um planejamento financeiro. Se eu quero ter sucesso financeiro, eu preciso seguir alguns passos a cada etapa para que eu possa avançar. Muitas vezes a gente acaba não reconhecendo isso. A principal, a fase 1, é você reconhecer a sua situação real. Mas não é reconhecer só, eu sei que eu não estou bem. É reconhecer de fato ali. E para isso, você precisa criar um controle financeiro. Pegar todas as suas receitas, todas as suas entradas e todas as suas saídas e fazer esse controle para saber se você está no positivo, está no 0 a 0 ou no negativo. Então, isso é inegável. E aí muitos ficam naquela dúvida, né? Mas será que eu uso um aplicativo, uma planilha no Excel, um papel? A gente tenta fazer você entender que o objetivo é que funcione. Então, tanto faz o método que você vai usar. O importante é que você tenha a frequência, que você faça isso semanalmente ou mensalmente e vá controlando o seu orçamento para sempre entender qual a sua realidade hoje. E assim, falando sobre essa organização, a gente coloca tudo no papelzinho, supermercado, aluguel, como você acha que dava para organizar isso para no final do mês a gente não se perder? Porque a gente esquece de anotar uma coisa aqui, esquece de anotar outra coisa ali e no final fica uma bagunça. Exatamente. O que acontece? Quando eu faço um controle financeiro, eu vou anotar todas as informações, mas para isso elas precisam ser categorizadas para que eu consiga enxergar quanto eu gasto em determinada área da minha vida. Então, eu posso pegar os cupons fiscais, né, ficar guardando, ou eu já ir anotando mesmo. Gastei, anota no celular mesmo, no bloquinho de notas, vai anotando. Depois, você vai categorizar. Quanto eu gastei na área de educação, quanto eu gastei na parte de saúde, quanto eu gastei com bem-estar, com lazer. E aí você vai conseguindo mapear quanto do seu orçamento você gasta em cada área da sua vida. E hoje é muito fácil, né? Que até, como você comentou, tem aplicativos. Se você esquece de anotar, mas ali o aplicativo está sempre mexendo no celular, né? Fica até mais fácil. Isso, o aplicativo, inegavelmente, ficamos o dia inteiro com o celular na mão. Então, não dá para dizer, eu não tenho tempo, porque você está no celular, você está em uma rede social. Então, use o aplicativo para fazer essa organização, né? Pare 1 minuto, 5 minutos e vá anotando e vá avaliando. Porque existe, né? Já atendi clientes que eles criaram um grupo, um casal, criaram um grupo no WhatsApp. Todos colocavam os gastos, as notas lá, os valores lá no grupo. E eu perguntei, mas quem faz o controle? Quem anota, faz a somatória de tudo? Ninguém. A ideia foi boa a princípio, mas e a organização não. Então, a gente precisa entender que você precisa fazer a somatória. Não é só pegar as informações. Você precisa organizá-la e somar. Porque é aí que você vai saber se você está no positivo ou não. E se está no negativo, o quanto você está no negativo. Porque em muitos casos, né, nos meus atendimentos e nas minhas palestras, às vezes a pessoa pensa que ela deve R$500, R$1.000. E hoje eu atendi um cliente que ele achava que ele nem tinha dívida, que ele não estava devendo nada. E ele estava devendo R$19.000. Bem pouquinho, né? E quando a gente foi conversando, ele foi vendo que ele devia a Casa Bahia, aí devia a farmácia do amigo dele. Ele foi somando os débitos que ele não lembrava.
mas como eu falei, e telefone? Ah, então, eu troquei de plano e não paguei o último, estou devendo R$2.000. Então a gente foi somando, a gente viu que ele devia muito mais do que ele imaginava. Que é a falta da organização, que é essa que a gente está aqui batendo a tecla, né? E já que você falou de dívidas, e se a pessoa, de repente, eu comecei a me organizar, eita, gente, acho que eu tô meio complicado, assim, qual é o primeiro passo que você acredita que a pessoa poderia dar? Eu vou pagar a dívida X, não, é melhor pagar a dívida Y, como seria uma melhor forma de tentar sair dessa situação? Quando a gente se encontra em uma situação de dívida, eu sempre gosto de enfatizar que você não é um endividado, você está endividado. É um momento da sua vida que, por algum acaso, né, alguma decisão errada, você acabou se endividando, ou mesmo no cenário, né? Muitos se endividaram por conta do desemprego, perderam o trabalho, então perderam a renda. E se esse for o seu caso, o que eu aconselho é que você, primeiro, tenha calma, né? Porque a gente acaba ficando ansioso, desesperado, e aí as redes sociais também atrapalham, porque parece que todo mundo tá rico lá, menos eu, né? Então tenha calma, aquilo ali é apenas uma foto, né? Não é a realidade. E o segundo momento é que você, assim como você faz a categorização, né, a organização lá nos seus gastos, nas suas entradas, você vai fazer isso com as suas dívidas. Você vai organizá-la para você entender qual você vai pagar primeiro. Porque muitas vezes nesse cenário as pessoas ficam desesperadas. Elas querem pagar todas de uma vez, assim, sabe? Elas querem se livrar daquele problema. E não é assim. Então é importante que você comece pagando uma e vá até o final, até quitá-la. E para isso você precisa agora de uma nova estratégia de reconhecer qual a dívida tem maior taxa de juros. Então essa é uma estratégia, dar uma investigada ali no que está devendo, e a que tem taxa de juros maior, essa é a que você vai se focar. Porque você está perdendo dinheiro na taxa de juros. Então, por exemplo, você tem duas contas atrasadas, as duas no valor de R$100. Uma você tem 2% de juros e a outra você tem 10% de juros. Então, se você for pagar atrasada, a de 2% você vai pagar R$102. E a de 10% você vai pagar R$110. Então, isso aqui vai virando uma bola de neve porque o juros dela é mais alto. E um outro ponto também, né? Então, você foca em pagar a de maior taxa. E o segundo é fazer a portabilidade. É trocar a dívida cara por uma dívida mais barata. E como seria isso? Eu fiquei curiosa, não sei do que se trata. Então, às vezes, a maior taxa é do cartão de crédito. Ela tem a maior taxa de juros. E muitas vezes é preferível, dependendo do cenário, você fazer um empréstimo pessoal numa taxa menor, você quita o cartão de crédito e paga esse empréstimo, mas tem que fazer um controle financeiro para pagar o empréstimo. Então você trocou uma taxa, muitas vezes, de 16%, 12%, por uma taxa de 8%, 7%. Melhor pegar um empréstimo para pagar essa dívida que tem um juro maior e ficar pagando essa outra que tem um juro menor. Então, essa seria mais interessante. Que a gente chama de portabilidade de dívida, né? É trocar a dívida mais cara por uma mais barata. E se for o caso de banco, né? Se você estiver devendo banco, você pesquisa no mercado qual outro banco oferece uma taxa inferior e faz a portabilidade. Olha, essa dica foi preciosa. Nunca tinha ouvido falar que isso era possível em relação do empréstimo já, né? Mas em relação aos bancos, essa foi uma dica valiosa aí. Mas consegui me organizar. Consegui pagar minhas dívidas, estou mantendo tudo organizado. O que a gente pode fazer então com esse dinheirinho que sobra, uma reserva financeira? Qual a dica aí para já finalmente conseguir ter uma organização? Deixei de ser desleixado, comecei a anotar tudo e deixar ainda melhor a questão do final do mês para poder fechar bem. Assim, uma coisa que a gente fala na organização financeira é que às vezes, você vai organizar, vai criar um controle e vai aparecer um dinheiro, né? Um dinheiro que saía que você não controlava. Isso é legal. Mas muitas vezes a pessoa chega no 0 a 0 ou não consegue bater. Ela mesmo reduzindo, ela ainda tem um consumo maior do que aquilo que ela ganha. Então, são dois passos. O primeiro é reduzir os gastos para tentar igualar ou ter um saldo positivo. O segundo, você chegou ali no limite, fala, eu não tenho como
eu economizar mais. Eu já cortei tudo aqui. Então aí você vai gerar uma segunda fonte de renda, fazer uma hora extra, vender algum biscoito, alguma roupa já usada. Você tem que gerar uma renda extra para aumentar esse capital e conseguir sair. Uma vez que você saiu desse cenário de endividamento ou de estar no 0 a 0, de nunca ter dinheiro guardado, aí a gente vem para montar a reserva de emergência. E falando sobre a reserva de emergência, qual a melhor forma de guardar esse dinheiro e quanto seria assim, um valor que seria interessante da gente ter para, enfim, por isso que eu não me chamo emergência, para alguma eventualidade, alguma emergência, alguma situação incomum? Bom, a gente, dependendo do cenário e também da probabilidade de demissão da pessoa, né, por exemplo, um funcionário público, ele pode ter uma reserva de 3 a 6 meses, porque ele tem uma empregabilidade, né, ele não vai ser exonerado, só se ele quiser cometer um crime. Mas fora isso, ele tem aquele trabalho para o resto da vida. Já uma pessoa que trabalha no comércio, em uma empresa privada, ela tem esse risco de sofrer a demissão. E aí ela tem que avaliar como é que está a saúde financeira da empresa, se eles estão contratando ou se eles estão demitindo. Porque nesse cenário ela avalia, eu tenho um alto grau, né, de empregabilidade. Então, pode ser de 3 a 6 meses. Mas eu tenho um baixo grau, a qualquer momento eu posso ser demitido. Então, essa reserva deve ser de 6 a 1 ano. Né? Porque a gente sabe, né, você sai do mercado, você não volta imediatamente. Então, essa reserva é para proteger você nesse período que você está sem receita ou que aconteceu qualquer problema na sua vida, seja de saúde, o carro quebrou, até mesmo uma oportunidade. Às vezes aparece um curso, você ganha a bolsa do curso, mas o transporte, a alimentação não são gratuitos. Aí você precisa investir. Então esse dinheiro de reserva ele também é uma oportunidade de você investir em você para crescer e aumentar o seu conhecimento e ganhar mais. E qual seria a melhor opção para a gente guardar esse dinheiro? É no banco, é num cartão virtual, numa carteira, para ficar ali organizadinho? A gente, né, todo mundo sabe, fala aí, nós educadores, falamos que a poupança ela já não rende tão bem. Porém, entre deixar na sua casa ou na sua carteira e na poupança, o primeiro passo é deixar rendendo. Está rendendo menos que a inflação, a poupança? Rende, mas ela está rendendo até você conhecer Tesouro Selic, CDB, a conta de rendimentos. Então, tudo isso vai ajudar você esses produtos vão ajudar você a ter uma rentabilidade maior. Porém, você precisa ter um conhecimento. Você precisa entender quanto você precisa aplicar, como faz para sacar. Você não vai colocar o seu dinheiro sem nenhum conhecimento. Então, se você ainda não sabe nada, coloque na poupança para você ter a noção que você está poupando ali, está criando seu controle financeiro e daí estude para fazer a aplicação do jeito certo e não ficar com medo de perder o dinheiro, porque você não sabe nem onde você aplicou o dinheiro. Certo. A Rosiele deu dicas maravilhosas hoje. Como eu falei, esse Na Ponta do Lápis é especial. Você vai ter que ficar ligado na programação da TV Câmara Campinas para assistir esse e assistir o próximo, em que a gente vai focar mais no dia a dia. A gente ajudou você a organizar seu orçamento, ajudou a sair do vermelho, mas também a gente sempre tem alguma dica interessante para o dia a dia, supermercado, como economizar, e a Rosiele vai estar comigo novamente para dar essas diquinhas do dia a dia para conseguir facilitar a vida e não fechar no vermelho, né? Essa organização financeira ajuda muito a gente a trazer um equilíbrio financeiro e é com o equilíbrio que a gente vive o bem-estar, tem qualidade de vida. Então não veja o planejamento, a organização como algo chato. Veja como algo prazeroso que a sua vida vai melhorar bastante. Obrigada, Rosiele. Vocês vão ver ela no próximo programa, próximo Na Ponta do Lápis. Por enquanto a gente se despede e você, como eu falei, fica ligado na programação para não perder esse próximo programa, que é a parte 2 desse Na Ponta do Lápis. Até a próxima edição.
Quinta-feira de tempo estável aqui na cidade de Campinas. Neste momento, 24 graus. O sol até apareceu, né, no meio de tanta nebulosidade e não tem previsão de chuva. Para amanhã, sexta-feira, essa condição permanece, viu? Com o sol tentando aparecer entre muitas nuvens. Só que amanhã a temperatura ela sofre uma queda, viu? Então aquela blusa, aquele agasalho, já deixa aí fora do seu armário. Para quem já se programa, olha só, amanhã, sexta-feira, as temperaturas estão aqui na minha tela, então mínima de 14 graus e a máxima não deve passar dos 21 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos juntos desde o meio-dia. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, tem transmissão da TV Câmara Campinas ao vivo com a entrevista diretamente da Prefeitura de Campinas, com informações sobre a nossa cidade. E o Câmara Notícia retorna amanhã, ao meio-dia, com muitas informações repercutindo esta coletiva e, claro, com as informações do Legislativo aqui da Câmara de Campinas. Até amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau.